7 horas e 25 minutos, estamos de volta com o Hora Geral e agora eu vou conversar com o Paulo Queija, um amigo, né? Antes de mais nada, ele é diretor da MQS Consultoria. Paulo, tudo bem? Tudo jóia. Prazer em recebê-lo aqui. É um prazer estar aqui. Eu digo um amigo porque eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo no rádio. A gente sempre se encontra no Gonzaga para tomar um cafezinho. Sim. E você sempre trazendo novidades e falando, vou num evento em São Paulo, vou numa palestra no Rio, vou no seu... Sempre atualizando num tema que hoje é latente no nosso país. Nós vamos trazer essa discussão aqui para a região, que é o empreendedorismo. O que significa empreendedorismo? É eu empreender uma vontade dentro de através de um comércio, através de um trabalho, ou empreendedorismo é algo que vai além da minha expectativa de ter um próprio negócio? Para mim, né, e alguns autores, empreendedorismo é colocar os seus sonhos na prática, basicamente. Para negócios é você pegar uma ideia ou ideias e transformar em um negócio rentável ou um negócio sustentável se for empreendedorismo social, se for empreendedorismo cultural, por exemplo. Mas é colocar uma ideia, um sonho na prática. Esse é o ponto principal. Paulo, o empreendedor é aquele que realiza. Sim. Esse é o ponto principal. Sabe o que eu vejo, por exemplo? Existem algumas pessoas que me procuram e, poxa, você conhece um monte de gente, Douglas, pega um currículo meu, eu estou desempregado. E na maioria das vezes, por que não dizer em 100% das vezes, eu compro, pera um pouco, vamos trocar uma ideia. O que o senhor vê aqui? Você quer ser motorista, né? Tá certo, já foi motorista. Mas o que mais que você gostaria de fazer? O que você... Na realidade, Douglas, eu gostaria de ser professor de educação física. E falei, por que você não faz uma faculdade? Não, porque é difícil. Então, esse exemplo eu quero dar porque muitas vezes as pessoas, elas querem ocupar uma vaga de trabalho para não se sentirem ociosas, mas elas não são realizadas naquilo que elas fazem. E eu acho que o empreendedorismo, ele entra justamente para que você lute em cima daquele ofício que você tanto sonha. Eu tenho um amigo que recentemente colocou no Facebook, a esposa falou assim, ele é da área de tecnologia, ele acabou de passar no vestibular, aqui na Unisanta, né? E ele vai fazer farmácia. Ele tem 40 e poucos anos, tem mais ou menos a minha idade, e ele vai inovar, ele vai mudar, ele falou assim, é um sonho meu, e olha, ele sai da área de tecnologia da informação, caramba, que num momento principalmente web design e tal, e vai para uma outra área. Eu acho isso sensacional, eu acho questão de buscar. Vai ter que bancar uma faculdade, né, tem uma família, mas vai atrás disso. Acho que hoje existem maiores possibilidades, maiores condições. Você tem cursos técnicos hoje gratuitos, você tem cursos de 2 anos que são de formação superior, para você poder ir atrás, se formar numa profissão, num ramo onde você pode atuar, que é uma ideia sua. Eu acho que a gente deve pensar que não é só o que a gente sonha, mas o que a gente sonha e o que é viável também de mercado. O que o mercado está absorvendo, que tem mais facilidade. Houve uma retração de engenheiros anos atrás por causa da crise da década de 80, né? E partiu-se para a década de 90. Então, nós tivemos um buraco nessa área muito grande. E se a gente falar de profissões, você tem hoje garçom, que é uma profissão marginalizada pelas próprias pessoas. As pessoas não querem ser garçom. E alguém numa casa noturna pode ganhar R$3.000, R$4.000 por mês, né? Então, tem vários tipos de foco e ideias que a gente pode ter e a gente pode colocar isso em prática desde que a gente vá atrás dos sonhos. Porque fica reclamando, não vai todo mundo faz isso, nenhum. É muito fácil. Agora, Paulo, para quem está acompanhando a Hora Geral, é muito fácil a gente tocar ou criar o nosso empreendimento? Precisaria passar por uma consultoria? E aí eu lembro, de repente, o que vem à minha cabeça seria o Sebrae, que é o único que oferece essa oportunidade, ou existem outras consultorias gratuitas para que a população possa, de repente, fazer uma entrevista, observar, saberem como direcionar o seu projeto? Hoje, para abrir um negócio, Douglas, é muito fácil. Você tem a situação do microempreendedor individual. MEI. É o MEI. Aquele que fatura até R$60.000 por ano. Você entra no portal do empreendedor, do governo, faz um cadastro. A partir desse cadastro, o seu CNPJ é aberto e você já é uma empresa como empreendedor individual. Então, a abertura burocrática foi muito facilitada. O fato é, o quanto eu planejo para abrir um negócio. As pesquisas ainda dizem, o próprio Sebrae, que é a entidade forte, eu presto serviço para o Sebrae, eu trabalho bastante tempo com o Sebrae,
É muito forte as empresas que nos seus 2 anos, por exemplo, nos 2 primeiros anos, ainda em torno de 25% das empresas que abrem, elas fecham. Nos seus 5 primeiros anos, quase 50%, entre 45% a 50% fecham as portas. Esse número melhorou bastante, mas ainda é muito grande. E qual é a principal causa? Falta de planejamento antes de abrir o negócio. Qual é a segunda maior causa? Falta de conhecimento da gestão desse negócio. Porque é muito comum você ser um técnico, por exemplo, ter uma oficina, desculpa, você ser um profissional dentro de uma oficina, dentro de uma indústria, e você falar, bom, agora eu tenho condição de abrir um negócio, porque eu sou especialista nisso. Sim. Só que eu sou especialista técnico, não sou especialista em negócio. E aí ele abre um negócio. Começa, né, ganha um dinheirinho e começa a crescer. Nesse negócio de começar a crescer, não controla as contas, contrata funcionário, mistura o dinheiro pessoal com o da empresa, e aí vira uma bagunça. Aí a pessoa, ela quebra sem fechar uma empresa, porque ela não conseguiu gerenciar o negócio, apesar de ter muito trabalho pela frente, muito mercado pela frente. E ela fica estigmatizada, porque qualquer pessoa que perguntar, poxa, cadê o teu... Ah, fechei. Não dá certo, abri negócio, não, muita dor de cabeça, fiquei com dívidas, ou seja, a pessoa nunca vai ter uma boa lembrança daquilo que não foi planejado corretamente. E uma das coisas mais fortes que se fala, não, é muito imposto, o governo isso, o governo aquilo. E eu acho que é muita blá 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 para a questão da realidade. Então tem coisas que o governo realmente poderia melhorar e pode. Sim. Por exemplo, eu tenho uma empresa que ela tem porte de microempresa, de pequena empresa, só que ela não pode se enquadrar no Simples, que é uma tributação o qual é mais barato, pelo tipo de negócio, não pelo faturamento. Isso, para mim, é discriminação. Graças a Deus, existe um ministério hoje da micro e pequena empresa, qual o Afif Domingos é o que encabeça hoje o ministério, e ele já falou que vai estar uma mobilização com o Congresso para incluir todas as empresas, independente do tipo de empresa, mas sim do seu tamanho, do seu faturamento, como micro e pequena empresa. Paulo, para você ele vai ter fã. Eu vou ser um fã dele. Vai ser um deles, né? Você de um monte de jeito. Agora, Paulo, conhecendo a nossa região, especificamente Santos, qual é o tipo de empreendedorismo que você acha que cabe na nossa região e você não vê instalado na nossa região, na nossa cidade de Santos, por exemplo? Tipos de negócio que podem ter aqui? Bom, algumas, por exemplo, a parte de tecnologia e informação começa a acontecer bastante. O que acontece? Os profissionais dessa área são muito assediados para ir para São Paulo. Não que eles são chamados daqui para lá. Na área de comunicação, de tecnologia da comunicação e de tecnologia da informação. Sim. Telecomunicações, melhor falando, e tecnologia da informação. Eles vão para São Paulo por oportunidade financeira e voltam porque a qualidade de vida é melhor, porque lá ele trabalha até muito tarde e não sabe que horas ele chega em casa. Então, por exemplo, esse tipo de profissional provavelmente ainda tem uma abertura. Existem empresas que estão com dificuldade de conseguir profissionais aqui na nossa região, bons profissionais. Por causa desse êxodo para a capital? Para êxodo da capital e essas dificuldades, porque o salário realmente é bem diferente, porque o que pode se oferecer aqui e lá. Existe uma migração de uma outra empresa de lá para cá, mas é muito pequena, né? Justamente pelo tipo de região que nós temos. A questão de turismo também tem crescido bastante. São as áreas hoje que eu vejo mais fortes, né? A questão de esporte é uma área bem interessante, como o Montanha falou aqui, a questão do marketing esportivo. Vejo isso crescendo, né? Eu dei palestra no Rotary, que uma das áreas que eu trabalho é expressão, linguagem corporal e facial, microexpressões. E eu conversei com o pessoal que hoje atua nessa questão do marketing esportivo. Então, você tem o preparador, o personal, você tem uma pessoa que cuida da imagem, né? Não só do marketing, mas da imagem pessoal. Personal style, né? Na verdade, personal style, você tem aquele, eu não me lembro o nome, mas é como se fosse um personal image, né? Um que trabalha a imagem o que ajuda esse profissional a falar em público, a falar com a imprensa, a não falar demais, né? Também, que isso é muito comum na área esportiva. Então, isso tem crescido no Brasil todo e é uma tendência também aqui na nossa região. Excelente. Paulo, tem perguntas chegando pelo 3041-6777. O Mário Passos, ele faz a seguinte pergunta: qual o perfil do empreendedor da nossa região? Mais ou menos daquilo que eu tinha acabado de te perguntar. Então, o perfil do empreendedor da nossa região, segundo a minha experiência, porque eu tenho empresa, faço consultoria, faço trabalhos, ainda é um certo amadorismo. Ele faz mais do que planeja. Então, ele acaba indo por tentativa, erro e acerto. Isso é uma outra característica de alguns empreendedores aqui em Santos, de copiar muito o que o outro faz.
Essa é uma percepção minha. Ele copia algum negócio que deu certo, mas copia mesmo, ele não faz às vezes não faz uma inovação, algo diferente. E copiar hoje por copiar tem vida curta, né? Se você não faz algo diferente, melhor, tanto que algumas coisas acontecem hoje em Santos que agora demonstram uma certa inovação, uma carinha diferente. Mas o povo santista ainda tem uma certa característica tradicionalista no comportamento de consumo. Isso começa a mudar também, né? Também com relação ao próprio consumidor nosso e a característica do empreendedor. Eu vejo que o empreendedor santista, na minha visão, ainda é um pouco menos arrojado que de outras regiões. Acho que tem muito a ver com a nossa região também. Eu sempre digo que às vezes nós temos aqui uma província, né? Parece que é uma cidade que às vezes ela demora muito para avançar. Não na dependência dos projetos dos governos federal ou estadual, até na própria pujança da região. O que nós observamos, algumas características, nós tínhamos mercearias, depois vieram os hipermercados e agora estão voltando os mercadinhos menores, por exemplo, né? E que cai na graça justamente do público. Chamadas boutiques, né? Exato. Boutique do pão, da mercearia. Exatamente. Então, isso tem crescido, uma nova característica. E como você falou, lógico, elas são copiadas, mas são copiadas em pontos diferentes e acabam caindo na graça da população. Então, aí eu não vou citar casos, mas eu sei de casos como esse que se abriu um negócio desse numa região aqui e não era uma região propícia. Você vê algumas franquias desse tipo de coisa que é um local que ninguém está lá, que ninguém está naquela região. Então, falta um pouquinho de pesquisa, um pouquinho de direcionamento para que você invista num negócio que tem um investimento caro, numa região que tem mais propício. Nós temos a questão de shoppings na cidade, o que é um tipo de negócio mais interessante para um shopping e para o outro. A gente tem shopping aqui com falta de variedade de negócios, que acaba não atraindo o público, né? Então, alguns erros estratégicos, né? Você falou de algo importante, Paulo, e eu me lembro muito bem o quanto que o Gonzaga era um bairro intransitável de carros e de pessoas. Depois da chegada dos shoppings, a gente observou que essas pessoas elas acabaram entrando para o shopping. E antigamente, pela ausência do shopping, as pessoas ficavam nas ruas. Nós tínhamos os cinemas no Gonzaga, tínhamos as lanchonetes, né? Era uma outra vida noturna, era uma outra vida num bairro comum, o Gonzaga, né? Então, essa característica acabou mudando. Como o paulista, né? O paulista, às vezes, ele fica o dia inteiro no shopping. Então, ele vai fazer compras, ele almoça, ele vai para o cinema, ele sai à noite. Mas é uma característica diferente, porque nós somos uma cidade litorânea, então nós temos outras características. E aí precisa saber quais são as características principais. A vocação. Exato, né? Por exemplo, acho que algumas ideias que as pessoas têm ao pensar num negócio, ao abrir um negócio, como alguém me falou uma época atrás, eu quero abrir um negócio em tal lugar porque é perto da minha casa, porque eu vi um terreno bem interessante, uma casa interessante, e lá passa muito carro. Por exemplo, vou abrir um negócio para lavar carros e tal. Eu falei, por que eu vou naquela região parar o meu carro ali e não vou, por exemplo, no Gonzaga, onde eu deixo o carro para lavar, por exemplo, faço uma compra, ou vou num shopping, que aqui em Santos já tem. Que você deixa o carro para lavar dentro do shopping, aí você passeia, você vai no cinema. Quer dizer, que motivo eu tenho para parar num lugar só para lavar o carro, ficar esperando, e qual é o motivo que eu tenho para ir para outros lugares? Então, esse raciocínio é um raciocínio que às vezes a pessoa ela acha que ela tenha a perspectiva como um consumidor. Não é assim que funciona. Até porque eu não sou necessariamente o consumidor do meu produto, do produto que eu vou abrir. Então, a visão de marketing é muito importante. Então, fazer um plano de negócio é importantíssimo. O Sebrae tem muito material. Tem material. Então, como você me perguntou, vale a pena ir para o Sebrae? Claro que vale a pena. Vai lá no Sebrae, conversa com o pessoal lá do balcão do Sebrae. Tem um gerente, que é o Paulo, né? O Paulo Franzese, que é um cara consciente, é um santista que foi para São Paulo, conhece a área de tecnologia, viu muita coisa aqui no nosso estado. Quando voltou como gerente de Santos, quer dizer, tem uma visão bem interessante da nossa região. E os profissionais que estão lá. Então, existem vários profissionais em várias áreas que podem dar instruções. Pessoas muito experientes em orientação de micro e pequena empresa. Paulo, tem mais perguntas no 3041-6777. Vou fazer um rápido intervalo. E se você tem alguma dúvida com relação a algum empreendedorismo, o que você gostaria de criar, né, no seu dia a dia profissional, no seu bairro, na sua cidade, ligue, faça perguntas. 3041-6777. Eu volto já depois do intervalo com o Hora Geral.